Oi, fontinha de luz, sejam bem-vindos ao Deusa Florescendo. Hoje eu vim falar aqui sobre a procrastinação e trazer um exemplo bem básico, um exemplo que vocês têm acesso aí com facilidade, que é o filme Minha Vida em Marte, né? Acho que o filme é esse, Minha Vida em Marte. É um filme brasileiro, tá? Que conta a história de Fernanda, que é uma mulher que sempre sonhou desde pequenininha em casar, em ter filhos e num casamento feliz para sempre. Aquele conto de fadas. Que por mais que hoje as mulheres agem como se não se importasse, como se não acreditasse em conto de fadas, no inconsciente dela, no interno delas, elas sim acreditam em contos de fadas porque a gente cresceu assistindo contos de fadas. Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera e entre outros contos de fadas que nos proporcionou ao nosso inconsciente que existe sim um final feliz, que é casar, ter filhos e ser uma princesa, ser uma rainha, tá? Para um homem, tá? Para um príncipe e assim por diante. A gente não vai falar aqui de padrões e de quebrar padrões. Vamos citar apenas a procrastinação. Nesse filme, Fernanda, ela tem esse sonho de casar desde nova e ela realiza esse sonho. Ela conhece um rapaz, ela casa, ela tem filha, ela tem uma filha e ela acha aquilo muito máximo. Ali nos primeiros anos de casamento, ela se dedicou literalmente. Só que durante esse período ela teve alguns erros. E nesses erros, quem presta atenção, o filme aborda muito bem os erros que leva à ruína do sonho dela de casar e ter um felizes para sempre, tá? Então, Fernanda, ela sim, ela conseguiu realizar o sonho dela de casar, de ter uma filha, né? Eles tiveram uma filha e por muito tempo, por ela achar, né, que ela sempre consegue resolver tudo, por ela achar que ela sempre consegue dar conta de tudo, ela sempre pegou todas as responsabilidades e colocou para as costas dela. Então, ela que cuidava da casa, ela tinha, né, ela no filme ela tem uma empresa de eventos justamente de casamento também. Então ela cuidava da empresa dela de eventos, ela cuidava da casa, ela cuidava da filha, ela que brincava com a filha, ela que cuidava da casa literalmente, ela que fazia comida, ela que cuidava do marido. Então ela sempre colocou o marido em uma posição confortável, que deixe que ela faz, deixa que ela resolve, que ela dá conta de tudo. E os anos foram passando e ela foi muito bem assim. Só que chegou um momento da vida dela que ela se sentiu sobrecarregada, muito pesada, muito atarefada e ela começou a perder o brilho no marido, porque ela começou a se ver que ela estava muito cansada, ela nunca tinha tempo para nada, ela não tinha energia para nada, porque ela que resolvia tudo durante o dia. Então, no momento que ela tinha para descansar, era na cama, deitada, era quando aquele marido que ela colocou no posto de confortável, que ele não faz nada para ajudá-la nas tarefas, né, normais de uma família em si, procurava ela para ter relações, para namorar, para trocar elétrons e ela não estava disposta. Então ela acabou perdendo o encanto por esse rapaz que é o marido dela nesse filme. E ela acabou se questionando, conversando com um amigo, né? Que eu esqueci o nome do personagem, mas foi o ator Paulo Gustavo, né? Que fez o amigo dela nesse filme. E conversou com um amigo dela sobre isso e ele, bem humorado, né? Quem conheceu o Paulo Gustavo nos filmes e teatros, enfim, sabe que todos os papéis deles é bem humorado, bem animado. E ele agia aquilo como se fosse normal, né? Pra ele, que também ela tinha muitos anos de casada, então era normal ela perder o encanto pelo marido. E aí começou as procrastinações.
amanhã eu faço, ai, porque eu não fiz isso antes, porque eu não fiz aquilo depois. Então, na busca de tentar salvar o casamento dela, ela tentou se reinventar, né? Tentou colocar algumas coisas dentro da rotina que ela, sabe, já tinha padrões do dia a dia. Então, ela foi no sex shopping, na mente dela, né? Ela achou que era isso. Ela foi no sex shopping, comprou fantasia. Quando chegou em casa, ela estava muito cansada e até com dor de cabeça. Aí deixou para outro dia. Aí resolveram fazer uma viagem. Nessa viagem ela começou a reclamar. Que tá frio, que ele quer isso, que eu tô cansada, que eu tô com dor no pé, que eu tô com dor de cabeça, que eu tô isso e aquilo. E aquilo ali foi a gota d'água, sabe? Para ele decidir pedir a separação e eles se separaram. Mas com tantos obstáculos, com tanta procrastinação, por ela ter errado nesse ponto de tomar as rédeas, tudo para ela e deixar ele à vontade, ela não teve medo de se separar, ela não teve medo de recomeçar novamente a vida. Então foi aí na separação que ela viveu o luto da separação, foi quando esse amigo dela, né, que mostrou a ela que para você superar uma relação é você focar no problema, nos defeitos que o outro tinha, e foi nesse momento que ela caiu a ficha, que ela sempre resolvia tudo e ele nunca resolvia nada. Ela que sempre saía com a filha final de semana, nas férias, ela que sempre ensinava o dever de casa para a filha, ela sempre brincava com a filha, ela sempre levava a filha para o colégio, fazia a festinha e tudo, e ele sempre naquele papel de pai confortável, que sempre tem uma pessoa para resolver tudo, tá? Então, a partir do momento que ela se sentiu esgotada, ela não teve essa reciprocidade dele, essa compreensão dele, né? Porque ele estava acostumado que ela resolvia tudo, então ele queria que ela fosse 100% o tempo todo. Então foi aí nesse luto, né, que eles viajaram, eles foram para Nova York, foram para um retiro espiritual. Então o filme é bem bacana. Quem já assistiu sabe dos três que eu estou aqui citando. Eu só peguei alguns pontos que estratégico para mostrar a vocês como nos leva a procrastinar a nossa vida. A gente procrastina que a gente nem percebe, tá? Até eu mesma, gente. Então, eu procrastino às vezes, mas eu luto contra a procrastinação. E o intuito desse canal é justamente ajudar vocês a identificarem esses pontos que acabam trazendo alguns gatilhos que nos trava, que nos desmotiva e a gente a conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos, tá? Então, durante toda essa trajetória do filme que mostra ela superando e tal, no final ela reconhece o quanto que ela foi errada em ter simplesmente morrido para a vida, né? Por ela sempre ter muita energia e tal. Então, ela acreditou que ela daria conta de tudo e que ela só precisaria ter aquele casamento. E quando a gente determina certas coisas na nossa vida, a gente não dá conta daquilo, é quando começa a procrastinação. Então, essa é a cereja do bolo desse filme e do tema desse vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Então, a procrastinação vem como? Vem quando a gente buscamos grandes responsabilidades pra gente fazer em tudo, tá, gente? Em comprar, fazer muitas compras no cartão de crédito, porque você está buscando responsabilidade que você tem que ter aquele dinheiro completo do seu gasto para você pagar ele, né? Então, quando você suja a casa toda, bagunça a casa toda e fica, eu vou bagunçar, depois eu arrumo. Aí vai procrastinando. Aí depois eu arrumo, sábado eu arrumo, domingo eu arrumo, segundo eu arrumo, e isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí fica muita bagunça e você acaba reclamando, por que tanta bagunça? Procrastinando, tá? Eu combinou alguma coisa com alguém. Você sabe que você não vai dar conta porque você tem outras responsabilidades, você tem outras coisas para fazer, mas mesmo assim você acaba combinando com seus amigos para sair, suas amigas, sua mãe, enfim. Aí você acaba deixando algo
de lado para acabar suprindo aquilo, ou você acaba não conseguindo dar conta daquilo, acaba procrastinando, né? Deixando, vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas por que não se organizou? Então, qual é o papel? O que é que melhoramos, Jéssica, em relação à procrastinação? Organização. Eu sei que muitos não gostam, eu, Jéssica, não gosto de organização. Eu acho que a organização me dá um ar de controle, tá? Mas a gente consegue superar a procrastinação na organização, pontinho de luz. Então, quando a gente aprende a organizar todos os setores da nossa vida, a procrastinação não invade, não tem espaço para ela. E a gente para literalmente de reclamar que tá cansada, de reclamar que o dinheiro não dá para nada, de reclamar que o casamento, o marido não ajuda, de reclamar que o filho não ajuda. Por quê? Por que esse marido não ajuda? Porque você colocou ele numa situação confortável, que você que faz tudo. Por que seu filho não ajuda? Por que seu filho não arruma a cama? Porque você deixou ele numa situação confortável que você vai lá e arruma. Por que todo mês você reclama que você não sobra dinheiro? Porque você acaba gastando demais, tá? Sem organização. E naquele dia você vai reclamar que não sobrou dinheiro para você. Então, o que é que supera a procrastinação? A organização. Nesse filme, se ela fosse organizada na família dela, ela não estaria reclamando que ela estava cansada, ela não estaria reclamando que o marido não faz nada, que é ela que faz tudo e ele tem energia para sempre estar ali trocando elétrico e ela não, porque ela está sempre cansada e ele não. Por quê? Porque ele está sempre no papel de alívio, de que eu não tenho responsabilidade, que eu não faço nada, tá? Então foi bacana eu trazer esse filme aqui para vocês. Eu assisti, já tinha assistido ele antes, mas eu não tinha visto com os olhos que eu vi dessa última vez e eu falei, não, preciso trazer para os pontinhos de luz. E aqui estou, espero que vocês tenham gostado e que tenha iluminado a mente de vocês e que ilumine a vida de vocês também, para que vocês comecem a não dar espaço para as lamentações, as reclamações, que é a procrastinação. Tá bom, fonte de luz? Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração e até qualquer dia desse. Tchau!